Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos continuar aí com a aula número 16 do curso que eu chamei de Basicão da Matemática. Aula número 16. Que bom que você veio. Esse cara aí sou eu. E é o mínimo de comum e o máximo de divisor comum das expressões algébricas. É claro que faremos algumas revisões com os números, né? Inteiros. Então vamos tratar nesse vídeo. Basicamente, o essencial é o mínimo de comum e o máximo de comum de expressões algébricas. Essa é a parte 2, aula número 16. Ok? Tipo aqui, ó, 3x ao quadrado menos 15x é um polinômio. X ao quadrado menos 25 é outro polinômio. E 2x menos 10 é outro polinômio. Então temos três polinômios e eu quero o máximo divisor comum e eu quero o mínimo de comum dos polinômios. Ok? Nós vamos aprender isso no vídeo. Eu já tinha uma aula pronta aí, vou aproveitar também. Ok? Então vamos lá no vídeo. Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos continuar aí com a aula número 16 do curso que eu chamei de Basicão da Matemática. Aula número 16. Que bom que você veio. Esse cara aí sou eu. E é o mínimo de comum e o máximo de divisor comum das expressões algébricas. É claro que faremos algumas revisões com os números, né? Inteiros. Então vamos tratar nesse vídeo. Basicamente, o essencial é o mínimo de comum e o máximo de divisor comum de expressões algébricas. Essa é a parte 2, aula número 16. Ok? Tipo aqui, ó, 3x ao quadrado menos 15x é um polinômio. X ao quadrado menos 25 é outro polinômio. E 2x menos 10 é outro polinômio. Então temos três polinômios e eu quero o máximo divisor comum e eu quero o mínimo de comum dos polinômios. Ok? Nós vamos aprender isso no vídeo. Eu já tinha uma aula pronta aí. Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula mínimo multicomum e máximo divisor comum de expressões algébricas. Primeiro, inicialmente, nós vamos rever aí mínimo multicomum e máximo divisor comum dos números naturais. Exemplo: determine o mínimo multicomum e o máximo divisor comum de 150 e 120. Nós vamos colocar o 120 aqui, o 150 aqui, um traço na vertical e vamos decompor esses números em fatores primos. 120 dividido por 2, que é o menor número primo, é 60. 150 dividido por 2 é 75. Quando eu faço a divisão simultânea, tanto do 120 como 150, pelo mesmo fator, eu marco ele com um asterisco. 60 dividido por 2 é 30. 75 não é divisível por 2, você repete 75. Então eu não marco. 30 dividido por 2 é 15. 75 não é divisível, você abaixa o 75. Agora, 15 e 75 são números divisíveis por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. 75 dividido por 3 é 25. Marquei com asterisco porque eu dividi aqui e aqui. Divido novamente por 5. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. Então, marco ele também com asterisco. E 5 dividido por 5 é igual a 1. E 1 não é divisível. Aí você dá um traço aqui. E o produto de todos esses fatores me dá o mínimo multicomum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 5, 600. Então, 600 é o mínimo múltiplo comum. E o máximo divisor comum é o produto dos fatores que eu marquei com asterisco. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 é o maior divisor comum, máximo divisor comum. Se não tivesse nenhum asterisco, seria o número 1, porque 1 é divisor de qualquer número, coisa que pode ocorrer. Agora, o máximo divisor comum e o mínimo de comum de monômios. Exemplos: determine o mínimo de comum e o máximo divisor comum dos monômios. 8a ao quadrado de b ao cubo vezes c e 12a ao cubo de b ao quadrado. Então, o mínimo de comum dos coeficientes 8 e 12. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Dividido simultaneamente, coloquei um asterisco. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2, 3. Então, marquei também com asterisco. 2 dividido por 2 é 1. 3 não é, você repete o 3.
3 dividido por 3 é 1. Fecha aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. 24 é o mínimo múltiplo comum. E 2 vezes 2, 4, 4 é o máximo divisor comum dos coeficientes. Agora eu vou para a parte literal. O mínimo múltiplo comum é 24, nós já vimos aqui dos números. Aí eu vou pegar as letras, que são as variáveis, com o maior expoente. Então, entre o a ao quadrado e o a ao cubo, o maior expoente é esse 3 aqui, ó. Então, você toma sempre a variável com o maior expoente. B ao cubo e B ao quadrado. O maior expoente é B ao cubo. E você vai também pegar os fatores que não são comuns. Os fatores que não são comuns é o C, ele só aparece aqui nesse monômio e não aparece aqui. Então, o mínimo múltiplo comum, você tem que pegar os fatores comuns e os fatores que não são comuns. E sempre com maior expoente. Agora, o máximo divisor comum. Ora, o máximo divisor comum dos coeficientes é o número 4. E agora você vai tomar a ao quadrado, a ao cubo, o menor expoente. Somente os fatores comuns com o menor expoente. Então, o menor expoente entre 2 e 3 é o 2. Do b, aqui é b ao quadrado, aqui é b ao cubo. O menor expoente é b ao quadrado. E os fatores que não são comuns, eles não entram no máximo divisor comum. Você observa que o c não entrou aqui, ó. Ele só entra no mínimo múltiplo comum. Então é desta maneira. Você vai pegar o menor expoente, né, no máximo divisor comum, somente dos fatores comuns. Agora, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de polinômios. Primeiro nós devemos fatorar os polinômios. Depois nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, como nós fizemos anteriormente com os números naturais. Então esse é o critério. Você fatora os polinômios e depois determina aí o máximo e o mínimo múltiplo comum. Então, exemplo, determine o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum das expressões 3x ao quadrado menos 15x, x ao quadrado menos 25 e 2x menos 10. Nós vamos fatorar os polinômios. Primeiro, fatorando esse polinômio, nós vamos colocar fator em evidência, que é o 3x. 3x, ele é o fator comum. O maior divisor comum entre 3 e 15 é 3. Entre x ao quadrado e x é x. Aí você divide 3x ao quadrado por 3x. Está lá, ó, 3x ao quadrado por 3x é a letra x. Coloca-se dentro do parênteses. Está aqui, ó. Agora vamos dividir o 15x por 3x. 15x dividido por 3x é 5. Corta o x com x, 15 dividido por 3, 5. Coloca ele aqui, ó. Então, esse é o polinômio fatorado. Então, esse polinômio aqui fatorado gerou este daqui. Agora, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Você extrai a raiz quadrada de x2, que é x, extrai a raiz quadrada de 25, que é o número 5. Então, esse é o produto da soma pela diferença das raízes. X mais 5 vezes x menos 5. Então, x mais 5 vezes x menos 5 vai gerar x ao quadrado menos 25. Agora, fatorando o polinômio 2x menos 10. Você coloca o 2 em evidência. Ora, 2x dividido por 2 é x. 10 dividido por 2 é 5. Fator comum. X menos 5, x menos 5, x menos 5. Esse é o fator comum. Então, o máximo divisor comum é somente x menos 5. Ok? E se não tivesse fator comum, seria o número 1. Porque 1 é divisor de qualquer número. Vamos supor que não tivesse nada comum após ser fatorado. Seria 1. Mas no caso aqui tem, que é x menos 5, x menos 5, x menos 5. Esse é o máximo divisor comum. Agora o mínimo de comum. Os fatores fora do parênteses. Ó, 3x, que não tem nada, e esse coeficiente 2. Então o mínimo de comum entre 2 e 3 é igual a 6. Isso que está fora do parênteses. Letra x, só tem a letra x fora do parênteses. Repetir aqui. E fator comum, x menos 5, está lá. E fator que não é comum, que é x mais 5. Então, o mínimo de comum, ele pega os fatores comuns, que é o x menos 5, e pega os fatores que não são comuns, que é o x mais 5, e o mínimo de comum entre 3x e 2, que é 6x. Então, é assim que nós devemos proceder para determinarmos o mínimo de comum e o máximo divisor comum de polinômios. Até a próxima aula. Vou aproveitar também, ok? Então vamos lá no vídeo.